Olá, bom dia. Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui com a doutora Renata Dequeche, advogada londrinense especializada em direito bancário. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. A doutora adora sol e adora o dia bonito lá de fora, não é Sim. verdade? Ótimo, legal, legal. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério que eu imagino que preocupe, né? Assim, nós vamos ter um entendimento do que é o contrato bancário e o quanto a gente se compromete e o que a gente pode discutir em cima de um contrato bancário. Então, doutora, eu gostaria primeiro que você explicasse o que é um contrato bancário, né? E qual o comprometimento que o dono da conta, o assinante, o comprometido, está realmente comprometido àquelas normas que estão no contrato. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia. Obrigada aqui pela entrevista. Quando a pessoa assina o contrato bancário, o compromisso é grande, né? Porque não se modifica mais o pacto entre as partes. Tá? É possível fazer uma verificação judicial no caso da existência de abusividade. Certo. Tá? Mas normalmente quem se comprometeu tem que cumprir aquelas normas. Exatamente. Entendo. Bom, para quem não tem, porque assim, quem tem uma empresa pequena ou média, sei lá, as grandes com certeza, que tem uma assessoria jurídica, isso é passado primeiro para um advogado de contato, de confiança, que dê uma olhada naquilo lá, até que o advogado diga, olha, isso não é compatível, isso é compatível, você deve ou não deve fazer. O advogado aconselha, não é isso? Sim. Mas, sim, pode dizer. Sim, existem algumas, geralmente empresas, né, que, como você disse, têm assessoria, né, e que discutem encargos, as taxas de juros, né, antes de assinar o contrato. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, até por uma necessidade, vão ao banco e acabam assinando o que o banco coloca ali na frente dele, né, e depois se acaba um arrependimento, né, mas eu pactuei esta taxa, né? Mas não está alta, doutora, né? Então esse é um questionamento sempre aqui no escritório. Imagino. Me diz uma coisa, feito isso, eu estou no andamento do contrato, eu como cliente do banco, estou naquele andamento do contrato e, bom, vou conseguindo pagar e daí não consigo mais e daí levo o contrato para um advogado ou trago para você, por exemplo. O que pode ser discutível? Por exemplo, as taxas, índices de reajuste, pode ser discutido? Índice que eu digo é assim, ó, pautado no índice, esses índices de reajuste que eles utilizam, por exemplo, a casa própria tem um índice, não sei o que, o capital de giro tem um outro, um índice de referência, eu diria, né? Eu acho complicado isso. E o contrato, bom, isso primeiro, depois eu faço a próxima pergunta, nós vamos confundir. Então, assim, índices de reajuste, podem haver alguns índices não cabíveis no contrato? É isso que eu queria saber. Sim, às vezes, muitas vezes os contratos contêm mais de um índice, né? Certo. Taxa de juros, comissão de permanência, multa, e etc. Tá? Quando existe uma acumulação e a gente faz uma verificação, realmente está sendo cobrado e pode ser revisto judicialmente, tá? E existe uma limitação judicial com relação a esses índices, tá? Mas a regra geral é a seguinte, você assinou o contrato deve ser cumprido, tá? Agora, com a existência de cláusulas contrárias à legislação, existe uma discussão judicial com relação a isso. Sim, com relação a índices e tudo mais. Me diz uma coisa, mas os bancos costumam se enganar, colocar algum índice não cabível ali, não legal, ou isso quase não ocorre? Eu queria saber até onde o banco vamos dizer, honesto com o cliente. Tá, problemático isso? Vamos dizer assim que sempre existe uma boa-fé, uma honestidade de ambas as partes, né? Sim. Da mesma forma que o cliente assina o contrato e depois não consegue adimplir, né? O banco também tem a sua lucratividade, tem as suas metas, né? Mas, então, por isso que existe a legislação, para colocar um equilíbrio,
né? E verificar, não, isso aqui está demais, né? Essa taxa está muito acima da média de mercado. E essa acumulação de índices está exagerada, causa uma lesão financeira para o cliente. Vamos ajustar isso. Entendo, né? Entendi sim. Me diz uma coisa, você, pela experiência de escritório, pós-pandemia, porque a pandemia causou um desarranjo empresarial, pessoa física também, mas com certeza empresarial, né? Muita gente ficou parada, muita gente começou negócios e tal. A pessoa tem um contrato, isso é um exemplo, tá? Ela tem um contrato antes, pré-pandemia, 2017, 2018, sei lá ela estava pagando normalmente. Aí veio a pandemia, aconteceram tudo isso, são quase 2 anos, a pandemia está terminando agora. A pessoa pode, em cima disto, eu quero saber se isso seria uma alegação legal, não é, né? Bom, durante a pandemia, o governo federal editou algumas normas, tá? Sim. Para essa pontualidade, para a pandemia. Entendi. Tá? Porque existiu muita inadimplência, as pessoas não conseguiam mais, né? Certo. Pagar os seus contratos, uma alienação, né? Um contrato que tem uma alienação fiduciária, com risco de busca e apreensão de um veículo, de uma máquina, né? Muito danoso, né? E durante a pandemia, a pessoa ficou restrita, né? Com os seus recursos financeiros. Né? Então, sem tudo dúvida. isso o governo voltou os olhos a essa problemática e editou algumas regras específicas, mas que também já passou. Já passou. Tá, tudo bem. Hoje, pautado nisso, nós não teríamos mais alegações. Não, um caso de inadimplência, alegar que não consegue pagar por conta da pandemia, que quebrou a empresa, descapitalizou a empresa, não é um argumento jurídico. Entendi perfeitamente. Me diz uma coisa, daí eu estou com um contrato pós-pandemia que eu não estou assim, perdi 70% dos clientes, estou numa situação super difícil, e aí o que acontece? Eu preciso renegociar. Acho que esse é um ponto que todo mundo pensa, eu vou ao banco ver o que eu faço com isso. O que o cliente nessa situação deve fazer? Primeiro. O cliente nessa situação tem que procurar um profissional, né? Eu sugiro procurar um advogado, tá? De confiança antes de renegociar, tá? Que é comum. É comum, né? Eu imagino o quanto é comum. Porque fica num desespero, e o empresário, a pessoa, né? Fala, não, eu vou consertar isso, né? No banco, tá? Mas procura uma assessoria antes, porque muitas vezes a renegociação vai impactar em cargos mais onerosos e, como eu disse, esse pacto faz lei entre as partes, né? E daí fica mais difícil até a gente trabalhar isso juridicamente. Então, antes de repactuar, antes de renegociar, né? Quem sabe a gente não consegue ajustar esse contrato que está, vamos dizer assim, doente. Tá? Que está inadimplente. Então, vamos consertar isso aqui antes de fazer outro. Entendi. Né? Dá para fazer o quê? Um aditivo que se diz? O que é um adendro? Colocar no mesmo contrato, dá para colocar uma cláusula diferente ou se eu for ao banco sem assessoria, eu tenho um novo contrato? Porque um novo contrato dá um certo medo, né? O banco, essa regra geral, existe uma inadimplência, ele vai propor uma renegociação, um novo contrato. Contrato. Que pode inovar ou não o anterior. Pode fazer um novo contrato. Porque ele parte daí, doutor, ele parte da dívida atual, é isto? Isso. Da dívida atual e ela é renegociada e necessariamente a taxa não precisa ser a mesma, né? De repente ela vira outra. Você estende o prazo, paga mais, coisas desse tipo. Porque tem uma parcela, o cliente não está com condições de fazer esse pagamento deste valor. Vai até o banco, ela quer pagar menos, só que vai pagar menor valor, só que aumenta prazo de pagamento e, consequentemente, taxa de juros, né? Fica mais oneroso ainda, apesar do valor da parcela menor. Então, por isso que a proposta é tentar sanar e verificar a existência de irregularidades neste primeiro contrato aqui, antes de renegociar. Entendo, entendo sim. Tem uma curiosidade pessoal nisso, assim, também vai ser uma opinião pessoal, que eu acho que cada caso pode ser um caso, mas veja bem, optando por um tipo de contrato, normalmente, e eu já tive essa experiência, imagino que muitos, então veja, eles propõem aquela parcela progressiva ou
com decréscimos. Você começa a pagar menos e depois paga mais. Ou você começa a pagar mais e depois paga menos. O que vale mais a pena, será? Os contratos de financiamento? Sim, por exemplo. É outro tipo de contrato. Existem os contratos de empréstimo, empréstimos para capital de giro, não sei o quê. Os empréstimos para 48 parcelas, né? Certo. E agora tem esses outros contratos de financiamento. Somente quando a aquisição de casa própria, né, de imóveis, em que até uma outra legislação, algumas vezes. Não sabia disso. Sim, algumas vezes já cai em outra legislação. Mas a pergunta, né? Vamos fazer de forma mais simples a pergunta que você fez. Sim. Né, a tabela SAC ou SACRE, que traz isso que eu queria saber. Né, valores decrescentes de parcela. Você começa a pagar primeiramente mais juros e daí com o decorrer das parcelas, né, do período contratual, né, esses juros que já estão pagos vai diminuindo o valor da parcela. Isso é o mais aconselhável? É o mais aconselhável. É o mais aconselhável. Naturalmente, existe a tabela Price, que é mais onerosa, tá? Que é mais onerosa para o cliente. Então, se for fazer um contrato dessa natureza, optar pelo SAC ou SACRE, tá? Que é a forma de amortização do saldo devedor. Perfeito. Bom, o assunto é longo, acho que as dúvidas são muitas, por isso que se você tiver alguma dúvida, a doutora vai aconselhar, eu só estou frisando, procure um profissional, né, doutora? Porque nós não vamos aqui hoje conseguir colocar tudo isso, e tudo é muito personalizado, cada caso é um, é isso? Sim. Ótimo, ótimo. Então, gente, fica aqui a dica do dia, tá? Sempre que se tiver um problema jurídico, como a gente procura um médico com problema voltado para o médico, a gente procura um advogado, não é verdade? Sim. Muito obrigada pela atenção, né, doutora? Muito obrigada pela entrevista e até o próximo vídeo.